Graça e paz, irmãos. Eu queria começar dizendo para vocês que desculpem a voz que ficou um pouco pior, porque não é a mais bonita, mas conseguiu piorar, mas vai dar para entender, esse é o principal, não é? Então, eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, onde está escrito assim no versículo 28. Hebreus 12, 28 está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Esta palavra que o autor da carta aos Hebreus escreve, ele estava pensando em alguma coisa, ele já tinha se referido a uma situação antes, e ele conclui no versículo 28, por isso tudo o que nós falamos, por isso tudo o que vocês leram, por isso, vamos tomar uma decisão. Recebemos nós um reino inabalável. Então, ele estava falando de reinos que são abalados, reinos que passaram. E quando ele diz isso, ele nos aconselha. Já que nós vimos isso tudo acontecer, está provado, porque a história, ela fala junto com a Bíblia, só que a Bíblia fala mais alto, porque fala para o que está acima do sol. A história já mostrou, a história já provou, vocês não viram o que aconteceu, então agora, vamos chegar à conclusão. Nós recebemos o reino inabalável. Por isso, então, vamos reter essa graça. Vamos servir, então, a Deus com reverência e santo temor. Mas vamos servir a Deus de modo agradável a Ele. Olha, e ele conclui no versículo 29, dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E quando nós falamos em reinos, é sempre bom vermos o que Deus falou antes que os reinos todos existissem na terra. Deus falou abertamente como eles seriam. O maior imperador da terra que existiu foi Nabucodonosor. Ele foi o imperador do maior e primeiro império da terra, que foi o império da Babilônia. Nós sabemos que Deus deu a ele tudo o que ele queria para ser o maior imperador. Está escrito quando nós lemos o livro do profeta Jeremias. Mas um dia ele já tinha feito tudo, já tinha conquistado tudo, já tinha tudo. Ele deitou na cama dele, ficou pensando: o que vai ser da Babilônia depois de mim? Como será o mundo? Como será o governo do mundo? O que vai acontecer? Eu creio que ele queria ver o que ia acontecer. No futuro está muito claro no livro do profeta Daniel. E ele dormiu. E ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus vem e mostra para ele como seriam os governos. Como seria o mundo no governo do homem? O que ia acontecer na terra sob o governo do homem separado de Deus? Então, houve todo um esquema até que Daniel vai decifrar o sonho que ele teve, porque foi aquela estátua multimetálica.
com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés metade ferro, metade barro. E foi uma confusão, ele queria matar todo mundo, os caldeus. Como que esses homens iam decifrar um sonho tão espiritual se eles não tinham o dom de Deus? Até que Daniel orou e Daniel interpreta. E ali Deus estava falando para Nabucodonosor exatamente como seriam todos os impérios daqui da terra, até chegar o reino inabalável. Deus descreve, primeiro, a cabeça de ouro representa o primeiro império babilônico, o peito e os braços de prata. O império babilônico cai e pega o império medo-persa. Depois sai e pega o império greco-macedônico. E depois ele cai e pega o império romano, que não cai, mas se dissolve. E ele vai se dissolvendo e desaparecendo e se mistura com barro, que é essa democracia que está aí. Mas se nós formos olhar, nós vemos a degeneração da qualidade do governo. O primeiro é ouro, metal preciosíssimo. Depois ele piora, é prata. Ainda é metal? É, mas piorou, é inferior. Depois veio o bronze, ainda é metal, mas bem pior do que a prata e do que o ouro. Depois veio o ferro, piorou muito, não é? E depois o ferro misturado com barro, que não dá uma liga de jeito nenhum, fica uma confusão. E nisso Deus mostra que todos os governos da humanidade serão como metal. Não importa se ele é prata, se é ouro, se é bronze, se é ferro, ele é metal. Ele pode estar até um brilho aparente, mas ele não tem vida. Ele é frio, ele é duro. E ele não tem comunhão com Deus. Ele é criação. Deus mostra isso. E é interessante que no versículo 2, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, no versículo 44, quando Daniel acaba de dizer a interpretação do sonho com aquela pedra que é solta, sem auxílio de mãos humanas, vem e toca na estátua e tudo se transforma em pó. O ferro, o bronze, a prata e o ouro viram pó e são levados pelo vento. Não importa se é ouro, se é prata, tudo vira pó quando essa pedra, essa rocha bate ali. Então, quando ele termina, ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por isso, recebendo vós este reino inabalável, retenhamos então essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aliado a isso, vem então a visão de Daniel. Quando Daniel tem a visão, Deus mostrou como seriam os governos, e Deus então vai mostrar o caráter dos governantes, o caráter dos imperadores. E ele tem a visão dos 4 animais no capítulo 7. Ele diz que estava olhando e viu sair do grande mar,
do Mar Grande, que ele chama, que é, na posição que ele estava ali na Pérsia, era o Mar Mediterrâneo. 4 animais. O primeiro era um leão, mas ele tinha asas de águia, então era o leão alado. O segundo era um urso. O terceiro era um leopardo. E o quarto é um animal indescritível. Todos nós sabemos como é um leão, um urso, um leopardo, porque já vimos no zoológico, ou sei lá, não sei se alguém já fez um safari na África, ou mesmo nós vemos em filmes, a gente tem noção, mas esse quarto animal é indescritível, porque ele tinha 10 chifres. Imagina, vem outro chifre menor, que destrói 3 chifres e ele fica sozinho e tem um olho e uma boca que profere blasfêmias. Ele tem os dentes de ferro, ele sai esmagando, se refere ao Império Romano. Mas aqui, ele mostra o caráter, nesses 4 animais, o caráter dos governantes. Não importa se era do Império Babilônico, ou Medo-Persa, ou Greco-Macedônico, ou Romano, todos são sanguinários, todos são impiedosos, todos são famintos, todos são insensíveis, todos são predadores, todos são animais. Então, quando Deus mostra essa visão para Daniel, ele deixa claro e fica muito claro para nós na descrição da profecia, e eu estou falando isso porque nós sabemos que a espinha dorsal e as costelas de toda a profecia bíblica está no livro de Daniel. E este homem, Daniel, como homem, é um exemplo para todos nós, por causa da vida de oração. A liderança desse homem numa época e numa condição que qualquer outro ficaria esmagada, ele reagiu, mas ele reagiu por causa da fé. A fé de Daniel trouxe para ele a segurança: eu vou orar. Quando ele sabia que ele estava condenado à morte, porque ele não ia se curvar a adorar um homem, ele soube de tudo, mas ele não se moveu do seu lugar de oração. A Bíblia diz que ele subiu na sua casa, na parte de cima, nas 3 vezes que ele orava por dia, e do mesmo jeito, com janelas abertas, ele não escondia dos outros a sua fé. Ele levantou as mãos na direção de Jerusalém e orou e adorou, sabendo que aquilo lhe custaria a própria vida. A vida de oração desse homem faz com que nós cheguemos à seguinte conclusão: afinal de contas, será que eu estou orando? Qual é a minha intimidade com Deus? Porque Deus se faz presente, sacode, traz um terremoto numa cela fétida em Filipos, porque Paulo estava orando. Porque Deus responde e se faz presente na vida de Daniel. Daniel orou, e porque orava e porque não desistiu de orar, ele foi passar a noite para ser morto na cova de leões famintos. E o mais interessante é que ele dormiu. E os leões tomaram conta do sono dele. Quem não dormiu foi o rei. O rei não pôde dormir, mas ele dormiu. O que é isso que acontece na vida desses homens? Será que nós não podemos parar um pouco para pensar? Eles também descendiam de Adão.
o primeiro pecador, como nós. A diferença é que eles não tinham. Daniel, não tinha ainda o Evangelho, não é? Não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Paulo, de Pedro, de Tiago, dessa gente boa que nós conhecemos. Nós já recebemos tudo, nós estamos de barriga cheia. O que será que está acontecendo conosco? E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque por tudo que se tem feito, e este ano eu sinto no meu coração uma urgência de pregar. Mais e mais, Apocalipse e Daniel, fazendo uma comparação entre os dois. Homens que oram e que recebem de Deus a revelação. Revelação. Deus tira o véu das coisas para eles. Quando você vê a vida de João, outro homem de oração. Mês passado, eu cheguei em Patmos e eu fiquei impressionada porque não mudou nada. Há mais de 20 anos eu vou a Patmos. E cada vez que eu vou, eu vejo a mesma coisa. Uma ilha desértica. Quem já foi lá sabe, não tem nada. Nós estávamos com 80 e poucas pessoas, precisamos nos dividir em 3 ou 4 restaurantes, porque não havia um restaurante para atender todo mundo, nem metade. Não se pode dizer que é uma ilha turística, não é. Mas é uma ilha que caiu na infelicidade do ocultismo, do misticismo. As pessoas são levadas lá e eles se gabam, porque aquela ilha tem lugares que você vai e você ouve uma voz. João ouviu uma voz. Então as pessoas vão lá para buscar ouvir voz. Acontece que Deus não levou João para ouvir qualquer voz. Não é porque na ilha se ouve voz. O que Deus queria então? Ele queria João a sós com ele. João no meio do burburinho de Éfeso. Olha, João estava pregando a palavra como você prega, meu irmão. João estava no meio da igreja de Éfeso como você. João estava trabalhando no reino como você. João estava fazendo o trabalho de Deus como você. Mas por que Deus o tira desse trabalho ali da igreja e o leva para Patmos? Quem já esteve em Patmos sabe, 4 horas pelo menos para você chegar lá, atravessando o mar Egeu. Por que Deus o tirou de lá? Por que Deus queria um encontro a sós com ele? Deus queria falar. E o assunto era sério, porque todo o assunto de Deus é muito sério. João estava frustrado porque ele queria ficar na igreja pregando. Ele sentia a necessidade de pregar. Pelo que nós podemos ver historicamente, ele era o último apóstolo daqueles que viveu com Jesus, que estava vivo. Ele sabia toda a história, ele conhecia Jesus desde que ele era muito jovem. Ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus operando milagres, ele viu Jesus dormindo, ele viu Jesus acordado, ele viu Jesus rindo, Jesus chorando, Jesus preso, Jesus condenado, Jesus crucificado, Jesus morto, ressuscitado, subindo aos céus. Ele conhecia o Mestre. Ele queria anunciar esse Jesus
da sua intimidade. Esse Jesus que nós temos pela fé, João tinha pela fé e ele tinha pelo conhecimento. Nós temos pela fé e temos o conhecimento pela sua palavra. Vocês são pastores, vocês são líderes, vocês estão envolvidos no reino aqui na terra. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos que nós esquecemos que Deus não nos chamou para os outros, Deus nos chamou para Ele. Que Deus nos quer para Ele. Que nada substitui o tempo que nós precisamos ter com Ele. Além do mais, João estava vendo a igreja sair quase como um trem sai dos trilhos. E ele pregava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quanto tempo ele tinha para orar? Quanto tempo ele tinha para ouvir? Eu canso de dizer, queridos, o Evangelho não é um poema. É a realidade da palavra real da eternidade. Quando nós vemos em Apocalipse que João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o evangelho eterno para ser pregado a todos aqueles que se assentam na terra. E o que esse anjo diz? Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Olha como é simples. Mas é esse evangelho que deve ser pregado. Deus sabia que João tinha todo o material para entregar, e a preocupação que João tinha com a igreja é porque João amava a igreja. Porque ele sabia o quanto a igreja vale para Deus. Deus entregou o seu filho na cruz por causa da igreja. De tão preciosa é que a igreja é para ele. Então, quando nós recebemos uma incumbência na igreja, nós precisamos saber que aquilo custou o sangue de Jesus, mas nem por isso. Aquilo deve valer para nos ausentar de Jesus. Olha, apesar de toda a preocupação de João, Deus permitiu que ele fosse para Patmos. Ele não parava de pregar. Ele não parava de pregar. E quando ele chega em Patmos, frustrado, chorando, triste, com certeza, a primeira coisa, porque Deus vai revelar o seu filho a João, para João mandar para a igreja. Deus diz para ele, João, você precisa de ter a revelação do meu filho para mandar para a igreja. A igreja precisa a revelação do meu filho. Se você está preocupado com a igreja, olha aqui. Jesus se apresenta para ele e diz assim, ó João, primeira coisa, ele vê a igreja. Quando começa a revelação, porque apesar de Apocalipse ser a revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João para João mandar para nós, a revelação começa no versículo 12. E ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, encontrei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Que Deus é esse que fala por detrás? Por que Deus falou por detrás? João estava numa ilha desértica do mar Egeu.
Porque Deus ainda precisaria chamá-lo pelas costas? Por quê? Porque se você ouve um barulho atrás e você se volta, a sua mente, o seu interesse, toda a sua consciência está voltada só para aquele barulho. Ele queria exclusividade, por isso falou por trás. E quando João se volta exclusivamente para aquela voz, ele não viu outra coisa senão, primeiro, a igreja. E depois, um semelhante a filho do homem, se movendo no meio da igreja. Primeiro ele vê a igreja. Deus primeiro mostra a noiva. E mostra que o filho dele se move no meio da igreja. Deus está dizendo, João, não adianta você ficar pregando, falando, está muito bom. Mas a igreja tem dono. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Primeiro eu vou te mostrar. Escreve aí. Você vai mandar as cartas. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Porque você não sabe. Você está em Éfeso, você não sabe o que acontece nos outros. Estão preocupados. Éfeso está precisando de arrependimento. Esmirna está precisando de consolo. Pérgamo está misturada com o mundo. Tiátira está com doutrina falsa. Sardes está morta, tem fama que está vivo. Filadélfia está legal. Filadélfia é noiva. Laodiceia é balofa, é gorda, rica. Ouve até a voz, mas não abre a porta. Porque o noivo não faz falta dentro dela. Ela tem muito evento, muita coisa bonita. O cara que aqui faz falta de nada. Viu? Eu sei como está a igreja. Era ele dizendo, eu sei de tudo. Agora, o que eu quero é o seguinte, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessa. Manda avisar para o povo. Porque Jesus está se movendo. Então, quando Deus chama João, é porque ele queria tirar João do burburinho. Porque ele queria que João tivesse a revelação para mandar para nós. João, até hoje, nós conhecemos muito mais pelo que ele escreveu e deixou para nós do que pelo que ele fez em Éfeso. Se ele tivesse trabalhado na igreja de Éfeso, quantos outros pastores que nós sabemos, teve Paulo, teve Timóteo, e depois quando Paulo manda buscar Timóteo, porque Timóteo, ele queria que fosse ficar com ele em Roma, porque ele ia morrer, Paulo mandou Tíquico para substituir Timóteo. Esses 4 de João. Mas João, nós conhecemos, ele é muito mais útil para nós hoje, pelo que ele deixou. Mas Deus o chamou em Patmos. Por que será que Deus o chamou em Patmos? Uma ilha desértica, sozinho com Deus. Por que que Deus quer essa exclusividade? Porque nós estamos divididos com tantas coisas. Tem um celular, não é? Tem tantas coisas para fazer. Como pastores, nós temos que ser apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres. Tem que ser 5 em 1. Quem foi que disse isso? Quanto tempo você tem de oração? Quanto tempo você se separa para ficar com Deus sem que a família interrompa, sem que as ovelhas se interrompam, sem que as preocupações do dia a dia venham? João ali não tinha mais outra coisa para fazer. Era o céu, as gaivotas, as ondas e as rochas de Pérgamo, de Patmos. João, de certa forma, estava enclausurado. Ele estava preso. A diferença da prisão de Paulo para a prisão de João é que João estava preso, parecendo solto.
Por quê? João estava numa ilha. A ilha não tinha nada, a não ser a ilha. Vegetação escassa, rochas, e tinha o mar. O mar foi a grande prisão para ele. Porque o mar trazia lembranças. O mar passou a ser a grade da prisão dele. Porque o mar o impedia de acesso. Ele não tinha acesso à igreja, ele não tinha acesso a pessoas que falavam a língua dele, ele não tinha acesso aos rostos conhecidos, ele não tinha acesso à comida que ele gostava de comer, ele não tinha acesso a notícias lá de fora. Ele foi um menino nascido e criado na Galileia, tendo o mar diante dele. O pai dele, por tudo que sabemos hoje, era dono de uma companhia de pesca. Seguramente ele ficou sabendo da morte de seu irmão quando Herodes matou. Está lá no capítulo 12 de Atos. Ele saiu dali. Cadê a mãe? Cadê a família? Os amigos? Os outros colegas de ministério? E ele foi perdendo tudo, todos os hábitos, a sua pátria, a sua região, os seus hábitos. Mas tudo isso, por amor ao evangelho, isso tudo é pouco, não é? Mas lá, ele olhava aquele mar, e cadê o mar da Galileia? A solidão chega, ele era homem. A dor, a saudade batem forte. Sem ter com quem falar a sua própria língua, é difícil. E ele não tinha acessos por causa do mar. Agora, a viagem mais curta que eu fiz para Patmos foi mês passado, porque nós levamos um pouquinho mais de 2 horas e meia num barco especial, mais rápido, para ir, para voltar. Porque normalmente no barco comum são 4 horas e 15. Você imagina naquela época como é que era? Quanto tempo esse rapaz levou para ir? E para voltar? Não tinha como. Ele estava preso. Mas não era um presídio, não. A ilha era uma prisão. Ele estava cercado de água por todos os lados. Quando ele estava só, ele diz: encontrei-me em espírito no dia do Senhor. O que esse rapaz estava fazendo? Ele estava orando. É como se o ouvido dele já tivesse sido purificado de todos os sons. Né? Todos os sons. O pensamento dele só tinha uma direção. A maior saudade era o mestre, que ele amava. E a grande preocupação, a igreja. E a dor, a frustração de não poder pregar a palavra. Ele disse que ouviu. Ele ouviu. Quantas vezes nós queremos entender quando Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diga para você, você ouve? Você tem ouvido? Quando Deus tirou o povo de Israel, Deus fez tudo o que tinha que fazer. A primeira palavra que Deus disse, depois de ter tirado o povo, ele fez uma festa, né? Ele disse: eu vou executar julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E ele executou. Cada praga era contra um deus. A primeira foi sobre o deus Nilo. A água tua, que todo mundo diz que tu és Deus, virou sangue. Morreram os peixes. A praga das rãs foi contra a deusa Requete. A praga dos piolhos contra o deus Tote. Né? A praga das moscas, quando Deus compra Baal, Zebub. E assim, ele foi destruindo todos, até que teve a praga contra o deus Sol, que era o maior deles, Osíris. Escureceu. Deus apagou o Deus deles. Né? E aí teve a morte dos primogênitos. Depois que Deus tira eles dali, caminha com eles, diz assim: Moisés, diz ao povo que se purifique, eu quero falar com eles. Em outras palavras,
Eu quero que eles ouçam a minha voz. Tira do Egito. Deixa atravessar o deserto. Quando eles estão no deserto, a sós, sem nenhum outro som, agora Deus vai falar, porque Ele quer ser ouvido. Mas Deus não disse para eles ouvirem quando eles estavam no Egito, ou quando eles estavam na agonia da saída. Era muita confusão. Mas quando eles já tinham saído, diz ao povo que se purifique, que comece a pensar que eu vou falar. E Deus vai falar agora. Qual foi a primeira palavra? Ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Primeira palavra, ouve. Ouve. Deus quer ser ouvido. Meus irmãos, se Deus não é ouvido e Ele tem boca e fala, Ele vai ser ouvido. Se Ele tem boca, mas não fala, é ídolo. Porque ídolo é que tem boca, mas não fala. Então Deus está falando. Jesus Cristo vem e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Ora, se o pastor não está ouvindo a voz, para onde está levando as ovelhas? Um cego guiando outro cego, cai os dois no mesmo buraco. Ouve. Quando Deus chamou Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, Deus não disse qual era a terra. Ele disse: deixa tudo o que tu tens, e ele tinha muito, ele era o príncipe ali, semita, o dono do lugar. O pai dele tinha morrido, Harã, o irmão dele, tinha morrido, deixou o sobrinho para ele cuidar, ele era o príncipe. Abraão, como chamam os árabes, Ibrahim, tinha uma mulher bonita, tudo na mão dele, reinava soberanamente. E Deus disse: agora que você tem tudo, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quer? Vai. Ele foi. Para que terra? Ele não sabia. Ora, se ele não sabia para onde ele estava indo, e Deus disse que ia mostrar, ele tinha que ficar atento. Isso é o mínimo que uma pessoa inteligente chega à conclusão. Ó, se eu não sei o caminho, eu tenho que olhar para o GPS. No caso dele, o GPS era a voz de Deus que ia falar. Então ele tinha que estar atento o tempo todo, que ele não sabia se Deus ia falar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E olha, ele andou. Eu não sei quantos anos ou quantos meses ele passou atravessando o deserto de Abadã. Porque eu morei na terra de Abraão 3 anos e meio. E nós tomávamos um avião, 1h10, chegávamos em Bagdá. E de Bagdá até o Cairo, mais 1h20. Ele chegou na Palestina a pé, com rebanhos. Mulher, quantas vezes, sei lá, reclamando, porque tinha uma boa vida, de uma hora para outra começou a perambular pelo deserto. Você já pensou, a princesa Sara, se estava gostando daquela história? No meio dos balidos das ovelhas, das brincadeiras de Ló, aquele homem teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ia falar. É como se você tivesse uma promessa de alguém que ia falar com você no celular e você desejasse muito saber aquilo. Você não ia desligar o celular. Você ia dormir com ele ligado na tomada, ali, botando o volume no mais alto, porque você precisava, essa era a imperiosidade da vida, da sobrevivência de Abraão. Ele tinha que ouvir aquela voz. Então, a atenção auditiva dele se voltava para aquilo tudo. Ele desenvolveu o tempo dele no deserto, foi para desenvolver essa audição. No dia que ele chegou nos carvalhais de Mamre,
onde habitavam os cananeus, Deus disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Por quê? Ouvido afinado. Não sei quanto tempo você tem como filho de Deus. Não sei quantos anos você tem de nascido no reino. O fato de ter nascido numa família cristã é um grande empurrão para Jesus, mas não resolve. Porque Deus não tem neto. Deus tem filho. Vai ter que ter seu encontro pessoal, sua entrega àquele momento. Então, dali você nasce, e a criança, quando nasce, não conhece o pai. É o convívio que faz ela ir conhecendo o pai. Ela começa a conhecer a voz, começa a perceber quando ele está aborrecido, e assim por diante, nós sabemos. Não sei quanto tempo você tem de nascido em Cristo. Não sei quanto tempo você já está sendo guiado pelo Espírito Santo, mas uma coisa é certa: se você não separa o tempo especial para estar com seu Pai do céu, todo o seu ministério está errado. Não apenas o ministério, a sua vida. Porque o que você vai fazer? Se você não ouve a voz daquele que lhe fez o chamado. Ele fez o chamado, ele deu o caminho que é Jesus, mas agora você tem que andar nesse caminho. E como é que vai andar nesse caminho se você não ouve o comando? Ah, mas o comando está na palavra, graças a Deus, mas ele continua falando. Ele não diz assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas ouviram a minha voz, as minhas ovelhas ouvem. Se ele existe, a voz dele existe e ele está falando. Como é que está a nossa entrega para esse momento, para a nossa vida de oração? Às vezes, nós olhamos os cultos, o que menos tem no culto é oração. Parece que o culto é o momento de uma reunião onde nós vamos para falar de todas as coisas, mas não vamos falar com aquele a quem viemos adorar. Durante o culto, Paulo fala, quando Paulo fala com Timóteo, ele diz que acima de tudo, eu gosto, antes de tudo, quer dizer, primeiramente, exorto que se use a prática de orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olhe o que é um culto. Paulo aqui, o apóstolo, está ensinando Timóteo como ser o pastor de uma igreja. Porque essa é a primeira carta pastoral de Paulo para Timóteo. Ele diz exorto. Ele não está nem dizendo aconselho. Ele não está nem dizendo sugiro. É uma sugestão, não, é exorto. Que se use a prática. Você sabe o que é praticar? Quando você pratica, você não sabe andar de bicicleta. Mas você começa a cair daqui, cair dali, você vai praticando, depois você é um ciclista. Como será um ciclista se não começou a prática? Como vai ser um grande pianista se não praticou? Como você vai ser um grande nadador se você não passa horas treinando na água, sentindo a água? Tem que haver a prática. Paulo fala, exorto, que se use antes de tudo a prática de súplicas. Eu não tenho ouvido. Tem muita coisa que eu rodo pelas igrejas, porque eu vivo de igreja em igreja, e eu não tenho ouvido orações, súplicas, intercessões, com ações de graças. Isso está faltando demais. Quando nós começamos um culto, nós invadimos um culto eterno que já começou desde toda a eternidade, porque Deus é Deus e está sendo adorado.
Nós invadimos o culto e diante de Deus, como se Deus não estivesse ali, nós contamos piadas. Nós nos divertimos. Mas nós não fomos adorar. O culto não é culto de adoração. Nós estamos perdendo um pouco. É como se o trem fosse saindo do trilho. Porque não sentimos tanta falta? Porque nós falamos muito de oração, mas não oramos. Eu aprendi uma coisa. O homem que mais orou nessa terra foi Jesus. E Jesus deixava todo mundo de madrugada no silêncio. Ele se afastava. Quando ele voltava de lá, o poder vinha com ele. Ele curava e pregava, ressuscitava mortos, porque ele foi se abastecer. Você entrega. Quando é que você recebe? Eu li uma vez uma história de um homem que ficou sem emprego. E ele tinha que sustentar a família dele. Aí ele lembrou que a sogra dele fazia um pão maravilhoso. E ele resolveu aprender com a sogra a fazer pão. Começou vendendo para os vizinhos. E depois os vizinhos queriam mais, ele fabricava mais. Daqui a pouco ele teve que botar uma pessoa para ajudá-lo. Aí ele resolveu fazer o pão, porque a mulher dele queria o forno na cozinha dela, e ele atrapalhava. Ele foi para a garagem, veio da garagem uma fábrica de pão. A garagem ficou pequena. Aí ele pegou o terreno do lado que ele tinha e construiu tipo uma padaria, botou forno maior, e o pão dele era tão bom. Todo mundo queria. Já vinham pessoas encomendando. E notou-se que ele estava emagrecendo. E a moral da história é o seguinte: todo mundo engordava com o pão que ele dava, que ele distribuía, mas ele não se alimentava. Ele não comia do pão que ele entregava. Então, às vezes, acontece isso com o pastor. Ele está, quando um sintoma, é quando você vai à Bíblia só para procurar o que vai pregar. Isso é um sintoma de quem está distante. Você pega da palavra que está escrita, mas você não tem uma direção. Eu vim para cá hoje para pregar uma coisa e já estou pregando outra. Porque nós precisamos ter a Bíblia toda. E nós sabemos por onde vamos começar. Mas aqui tem pastores e pastores, tem irmãos e irmãs, tem gente tão diferente, eu não conheço nenhum. E se eu conhecesse, talvez não saberia da real necessidade. Mas aquele que trouxe você aqui sabe. E ele não deixa você sair frustrado. Nós estávamos falando sobre João. E João foi trazido ali, em Pátimos, para ficar a sós. Ele não sabia o que ia acontecer. Talvez ficar ali até morrer. Mas ali, Deus deu para ele a revelação para mandar para a igreja. E um dos gritos maiores de João, no capítulo 21 de Apocalipse, quando ele grita, não foi só na pena, não. Eu creio que ele sentiu dentro do coração dele uma vibração tão grande, quando ele diz, versículo 1, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Você pode imaginar o que é isso? Ele diz, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Novidade. Ei, o mar já não existe.
O mar que foi a minha prisão. O mar que me impedia. O mar que me fazia chorar. Aquela prisão horrível que era o mar, acabou. Estou livre. Ele grita pela liberdade. Já não tem prisão. Já não tem dor. E ele não morreu. Mas significa quando essas amarras são quebradas. Quando você começa a entrar nessa intimidade com Deus. Nós precisamos estabelecer, é difícil, quando você começa a estabelecer um tempo para ficar com Deus na oração, na meditação, na vigília, no jejum. Você sempre percebe no coração qual é a disciplina que você vai orar? Uma das primeiras coisas que vai acontecer, não vai ter tempo. Tudo vai acontecer naquela hora. Eu, se fosse o diabo, faria isso com você, ou com qualquer filho de Deus. Aparecem as coisas mais importantes para você ver, e você diz, então, depois eu venho para a oração. Ai, ai, ai. Quando você deixa para depois, já não é tão importante. Tem outra coisa mais importante do que aquilo. João estava a sós. Deus o trouxe para ficar a sós porque queria ser ouvido. Deus o trouxe para ficar a sós porque queria ser ouvido. Podia ter falado com ele quando ele estava lá em Éfeso, mas não. Trouxe bem distante. Deus tirou o povo de Israel e o levou ao deserto e disse, quero falar com ele. Por quê? Separado, eu quero ser ouvido. Daniel. A Bíblia não fala da história de Daniel antes dele ser levado na incursão de Nabucodonosor. Não é? A história diz que ele tinha mais ou menos 17 anos. Que garoto. Mais bonito. Fizeram dele um eunuco. Nunca teve o prazer e a alegria de ter a sua esposa, os seus filhos. Mas foi ministro durante 2 impérios. No império de Nabucodonosor e no império de Medo-Persa. Ele tinha mais ou menos 85 anos quando começou o império Medo-Persa. Que vida! Mas a sós com Deus. Quantas vezes nós esquecemos, Deus pode falar no burburinho também. Mas existem muitos exemplos na Bíblia quando Elias precisava tanto falar com ele. Elias subiu o monte, alimentado pelo pão dos anjos, que nós costumamos dizer, mas foi só quando ele ouviu um cicio suave, estava tudo limpo, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Não significa que é Deus que não está falando. Nós temos muito cerume espiritual, porque nós estamos no meio do povo. Tem um momento no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que quando nós lemos, temos a impressão, parece que aconteceu alguma coisa, porque de uma hora para outra o profeta desvia a profecia. Mas não. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Está vendo? Ficou marcado no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Por quê? Enquanto o rei Uzias era vivo, ele olhava para o rei Uzias. Ele olhava para aquele trono. O rei Uzias foi um homem amado e admirado de todos, até dos profetas, dos intelectuais, dos jovens, de todo o povo de Judá. Mas na hora que o rei Uzias é tirado, ele vê o trono de Deus. Porque ele olhava para um trono na terra. Quem sabe o seu ministério não é o seu trono?
A igreja, os trabalhos da igreja não são o seu trono. E você não está conseguindo ultrapassar e saber que o seu chamado é muito acima. Você foi chamado antes disso. Porque você foi chamado, sua mãe não sabia, seu avô não sabia, nem você. Uma coisa é ser chamado. E outra é assumir o chamado. Deus lhe chamou para Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, difícil de ouvir, mas eu estou dizendo para mim mesmo. Deus não precisa de nós para nada. Ele diz assim, olha aí, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir. Hoje de manhã eu estava esperando o pastor que ia nos buscar, estava lá com a Ângela. Eu disse, Ângela, olha, que céu azul lindo. Aquelas palmeiras imperiais, uma ou outra nuvem branca. Eu disse, parece que Deus tem cores favoritas. Azul do céu e do mar, verde das florestas, marrom das montanhas e o branco das nuvens. Depois eu estava pensando, como é que se cria isso tudo só dizendo, haja? Será que Deus precisa de mim para fazer alguma coisa? Um Deus desse? Ele não precisa para nada, gente. Mas o homem, olha aí, minha mão fez todas as coisas. E todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito que treme da minha palavra. Mas Deus nos convida. Ele nos dá o privilégio. Mas o primeiro privilégio é de estar com Ele. E porque estamos com Ele, nós somos comandados. Não é? Então, às vezes nós esquecemos que quem está fazendo o trabalho através de nós é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não determinou, você não vai fazer. Você não vai aguentar. Lembra quando o Espírito lá em Atos, no capítulo 13, está escrito, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E se vindo a eles e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. E eles, orando e jejuando, e puseram as mãos e despediram. Barnabé disse para Saulo, Saulo, vamos levar também João Marcos, meu primo? Tudo bem, ora. Barnabé era discipulador de Paulo. Paulo, novo convertido na fé, tinha um ano que estava ali na igreja de Antioquia, com tudo, com fogo puro, aquela coisa toda, levou, não tinha experiência. Saíram, quando atravessaram para a Perge da Panfilha, começaram os mosquitos. Dizem que foi lá que Paulo teve a primeira malária. E aí? João Marcos, aguentou? Não. Por quê? O chamado para aquela viagem era Paulo e Barnabé. Não foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Então, quando nós queremos fazer as coisas que Deus não nos separou para fazer, precisamos tomar cuidado. Muitas pessoas já me disseram, irmã, eu queria muito dar um tempo ali no Morro Dona Marta, com a senhora fazer um trabalho lá. Eu disse, Deus lhe mandou? Porque se não mandou, a primeira bala perdida é sua. Com certeza. Com certeza. Porque eu estou aqui até hoje, mais de 30 anos ali. Né? Guerra daqui, guerra dali, e vai, e dengue, e o que for. Não significa que eu estou incólume. Significa que eu tenho que fazer aquele pouquinho que Deus me deu. Deus faz. Às vezes você olha outros ministérios. Talvez Sardes tinha fama, né,
mas estava morta. Mas nunca esqueça que Deus começa com as coisas tão pequenas e Ele dá tanto valor a coisas pequenas. De uma semente, Ele faz sair uma árvore. De um casal, toda a humanidade. Vamos dar valor às coisas pequenas. Esses ministérios que chamam ministériozinhos, igrejinhas, que ninguém dá a mínima. Você fica ali contando coisa, agulha. Não se preocupe. Única preocupação: agradar aquele que lhe mandou. Se nós recebemos esse reino inabalável, nós precisamos reter essa graça. E o autor de Hebreus diz: pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele. O nosso trabalho é para agradar ao nosso Pai. Esse é o objetivo da nossa vida aqui. E qual é o pai que não quer saber que é o maior amigo do seu filho? Você derrama o coração onde você tem confiança. Mas às vezes você pensa: irmã, eu tenho dificuldade. Lógico, você pensa que é fácil fechar os olhos e falar com um Deus que você não vê? Não é fácil, mas comece. Comece. Porque um dia você vai lembrar do que essa nega velha falou daqui. Comece. Você vai ver. Você vai ter a impressão de que é palpável. João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele era um homem como você. Se achou em espírito. Foi crescendo a realidade espiritual dentro dele, dentro desse reino. Não é um poema, é realidade. Esse reino está estabelecido aqui dentro. Não é uma brincadeira, é real. É daqui de dentro que as coisas começam a acontecer. Nós estamos sendo transfigurados todos os dias. Todos os dias. Mas como somos transfigurados? Mediante a palavra e a ação do Espírito que vem de dentro de nós. Quantas vezes esquecemos que nós fazemos parte de um grupo seleto para este tempo? Olha, Daniel foi selecionado para a época de Nabucodonosor e o início do Império Medo-Persa. Não é? Ezequiel foi levado na segunda incursão de Nabucodonosor a Judá. Isaías foi escolhido para a época dele. João, para o início da era cristã. Paulo também, lá para o século I. Aquilo devia ser uma maravilha, né? Mas eles iam presos. Eles tinham dificuldade. Quantas vezes eu chego nos lugares, as pessoas me dizem: irmã, como foi a viagem? Foi muito boa. Ah, irmã, mas às vezes tem turbulência. Qual é o problema? Quando eu comparo a turbulência do avião com aquela viagenzinha maravilhosa que Paulo fez, que ninguém merece, né? Na voragem do mar, eu não sei como é que ainda se ele dormia daquele jeito, né? Qual a diferença que tem hoje? Naquela época, os nossos irmãos, Paulo escreveu tanto de dentro do presídio. Ali não era um hotel, era cárcere. Era lugar de inimigo, de pessoas que estavam condenadas à morte, que não eram dignas de viver. Paulo viveu na época de Nero. Pensa o que é isso. Um homem louco, tarado. Mas era visivelmente poderoso, determinava quem ia morrer e como ia morrer. Ninguém quer isso. Hoje nós temos outra época. A época agora não é melhor, é diferente. Porque eles viveram na época do ferro.
nas pernas de ferro. Nós estamos vivendo na época do ferro misturado com o barro. Essa democracia absurda, ridícula, nojenta, satânica, que além de imperiosa, a mentira é que manda, o engano manda. Já perdemos todas as fronteiras do quanto a pessoa pode mentir e se gabar de ser mentiroso. Isso eu não estou falando de uma autoridade, eu estou falando do governo, de modo geral. E não adianta nós lutarmos contra isso, nós precisamos orar para que nessa época tão devastada e tão devassa, mais e mais o poder de Deus se aperfeiçoe em nós e que outros possam ouvir a palavra de Deus e se converter a Jesus Cristo. O nosso papel é, nesse momento, um resgate dos últimos, porque se o final dos tempos começou na vinda do Espírito Santo, e naquela época, Tiago, o apóstolo, falou: o Senhor está às portas. São passados 22 séculos. Como é que nós estamos hoje? Paulo achava que fazia parte da turma do arrebatamento. Olha, Paulinho naquela época, quantos séculos são passados? Então hoje nós estamos desembocando. Nós precisamos orar, buscar mais e mais a nossa identidade. A nossa identidade é filhos de Deus. E filho busca o Pai. E o Pai está falando e quer ser ouvido. Portanto, se eu posso dar um conselho aos líderes, eu tenho certeza que eu nasci primeiro do que todo mundo aqui. Busque com todas as suas forças, com toda a garra, não abra mão do seu tempo de oração. Chegue lá com a cara de pau e diga: Senhor, eu estou aqui, mas eu não queria. Eu queria estar fazendo isso, aquilo, que eu sei que precisa. Eu estou com medo que vai acontecer alguma coisa e eu não dou conta, mas eu estou aqui porque eu preciso. Cria em mim esse coração que te busque. Aquece o meu coração com teu fogo. Faz com que eu vá mais e mais contigo, porque existe em mim uma consciência: eu preciso de ti, Senhor. Eu quero ser cada vez mais teu filho. Eu sei que eu sou teu filho em Jesus Cristo, mas eu quero desenvolver essa filiação. Eu quero que isso se aprofunde no meu coração. Eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. Quero te amar como tu me amas. Meus irmãos, o desafio é esse. Eu não vou amar o meu irmão como ele me ama, mas como Jesus me ama. Mas se eu não percebo o amor de Jesus, eu falo, eu ouvi falar, eu livro, mas você sente? Ah, não é pelo que você sente, é sim. Pelo que você crê. E você passa a perceber. Não é sentir como se fosse uma picada de agulha, não. Você percebe no seu coração. E você vibra, e vem alegria, e você começa a reagir. Tá bom? Por isso, já recebemos um reino inabalável. Vamos reter essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Seguir